os dias somos bombardeados pelos meios de comunicação que nos impelem um corpo ideal e a felicidade a qualquer preço. Ou melhor, a qualquer dose. Para o mercado, esse é o segredo de uma vida saudável física e mentalmente. Mas será que saúde mental se promove apenas assim? Cada um providenciando-a para si, sem que haja qualquer relação com o mundo lá fora, a chamada realidade? Diversidade fala hoje sobre saúde mental, algo muito diferente do que é oferecido pela mídia e pela indústria farmacêutica. Acompanhe no programa de hoje. Lumena Castro Furtado fala sobre as políticas públicas voltadas para a saúde mental e suas implicações. Marilene Proença entrevista a Ana Trota sobre o trabalho da Promotoria Pública com a questão da saúde mental. As dicas de Odair Furtado para um outro olhar sobre o assunto. E as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental. Nas estressantes ruas de São Paulo, Diversidade saiu para perguntar: o que você faz para manter sua saúde mental? Me pegou de surpresa agora, hein? Para manter a saúde mental? Primeiro, querer ter saúde mental. Você tem uma boa leitura, pode ajudar. Não pode parar nunca de estudar, eu acho que tem que estar sempre lendo um bom livro. Toda atividade ajuda a manter a saúde mental, em especial aquela que você vai buscar na leitura, no estudo, buscar sempre no esporte. Esporte, música. Quando estou estressado, dificilmente fico estressado. Exercício físico, palavra cruzada. Bota uma bolinha, às vezes joga um bilharzinho, mas as coisas que a gente faz na periferia mesmo. Né? Uma ilha. Ficar numa ilha, numa praia, uma bela companhia e dinheiro no bolso, né? Qualquer atividade física, pode ser carregar peso até. Acho que você já extravasa. Leitura, convívio com as pessoas, conversar. Eu saio, vou ao parque, passeio. Qual atividade ajuda a manter a saúde mental? A física e a financeira. A alimentação também ajuda, né? Eu pratico Aikido. Da caminhada, eu gosto muito de tocar baixo. Sexo ajuda pra caramba também. Trabalho. Trabalho? Primeiro que fala isso. É? O que você acha? Eu acho que você, trabalhando, você tá com tudo em ordem. Trabalhar demais não ajuda nada. Manter a saúde mental, eu aconselharia a terapia, psicóloga. Quem comenta essas respostas é o psicólogo Décio de Castro Alves. Décio é coordenador do Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Santo André, especialista em saúde mental pública pela Fiocruz, é membro do Comitê Científico de Políticas para o Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Eu acho que muito do conceito que as pessoas têm de saúde mental está muito focado no próprio indivíduo. Isso talvez seja uma consequência do valor da nossa profissão de psicólogo, talvez, né? Não só. Mas com o que eu acho que é um engano, nós centrarmos apenas nas realizações individuais como sendo aquilo que vai nos tornar feliz, vai nos trazer saúde mental, considerando que não adianta nada eu estar feliz aqui, talvez bem alienado do restante das coisas que estão acontecendo à minha volta para poder me sentir feliz aqui, sabendo que tem muita gente passando fome, sem condição de acesso à produção, à qualidade de vida, cada vez mais tendo a opção apenas de atuar na criminalidade, como vem ocorrendo com uma boa parte da parcela da população brasileira. Mas também entendo que faz parte desse contexto, dessa condição, desse conceito da saúde mental, as relações com as raízes nossas, com o aspecto mais cultural, mais folclórico, dos valores que são intrínsecos à sociedade brasileira, a cada um dos grupos a quais a gente pertence. Eu acredito que num conjunto de ações e de aspectos que envolvem desde o âmbito subjetivo, né, individual de cada um, mas principalmente o quanto que esse âmbito está ou não em relação com o meio que a pessoa está vivendo, e se há a perspectiva de construir caminhos melhores para si e para os outros. Para mim, saúde mental está muito, muito associado à possibilidade de você continuar construindo caminhos mais inclusivos e principalmente realizando uma sociedade que prime mais pela diversidade, que respeite as pessoas pelas diferenças que elas têm. E não simplesmente evitando doenças ou acabando com doenças. Até porque a gente sabe que uma boa parte, ainda mais no campo da saúde mental, as doenças elas são todas historicamente marcadas, né? E aquilo que para nós talvez seja considerado como
um quadro patológico, em outros tipos de organização social não é tido como, né? E a gente não pode nunca esquecer que existem muitos interesses econômicos associados para vender o remédio, que diminui esse sofrimento, para deixar o teu corpo do tamanho que a mídia diz que tem que ter, aí você precisa consumir substâncias para isso, está cheio tem uma indústria, na verdade, que vive da leitura das pessoas de não se sentirem bem, de não estarem bem. E essa indústria também, num certo aspecto, inclui as ações da psicologia, né? Claro que, sem negar o valor profissional e o valor científico da psicologia enquanto um instrumento e uma prática que facilita ou que pode vir a facilitar a vida das pessoas, nós temos que ter clareza também que muito disso é vendido como panaceia, como solução, e não é bem assim, né? No fundo, acho que, de maneira geral, para que as pessoas se sintam com um pouco mais de saúde mental, elas precisam mais valorizar o que elas são e não tanto o que elas têm. 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental. Diversidade acompanhou as comemorações em São Paulo, até para saber o que exatamente se comemora nesse dia. Confira. As comemorações deste ano chamaram a atenção de quem passava pela Avenida Paulista. No Vão Livre do MASP, atividades culturais, estandes e associações ligadas à saúde mental buscaram, além de lembrar a data, reforçar as discussões sobre o lugar que o tema ocupa nas políticas públicas e na sociedade. Neste dia, 10 de outubro, escolhido pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial da Saúde Mental, nós trazemos para vocês a Banda Vivalva e outras apresentações. No CAPS Itapeva, conversamos com alguns dos organizadores, entre eles a psicóloga Sandra Fischetti, especialista em saúde mental e que trabalha na rede pública há 28 anos. É um dia muito importante para que o público em geral entre em contato com as questões da saúde mental, do campo da saúde mental. É um campo cheio de questões relacionadas a estigma, falta de recursos disponíveis para as pessoas se tratarem, dificuldade das pessoas aceitarem que precisam de tratamento. Eu faço parte da Rede Saúde Mental e Cidadania, que é uma organização que reúne diversas associações, CAPs, entidades, como o Conselho Regional de Psicologia e outras. Essas associações lutam pelos direitos humanos para os portadores de transtornos mentais. Meu nome é Ivanise e eu sou familiar. Eu tenho um filho há 37 anos com esquizofrenia. Para mim, hoje, dia 10 de outubro de 2008, é um dia importantíssimo. É quase como o aniversário do meu filho. É um dia muito importante porque é um dia em que a gente se enche de esperança. E esperança por uma saúde mental melhor. O tema deste ano, fazer da saúde mental uma prioridade no mundo, busca novos canais de diálogo sobre um problema que atinge em diferentes níveis mais de 10% da população. Esse tema é uma decisão da Federação Mundial da Saúde Mental e ele revela por si só a importância que tem hoje o problema dos transtornos mentais. A Organização Mundial de Saúde lançou esse tema para incentivar os governos a investirem na saúde mental. Não tem saúde sem saúde mental. Eu sou o Kaique, usuário do CAPS Itapeva e militante do movimento da luta antimanicomial. Meu recado é o seguinte: nos Estados Unidos, país do primeiro mundo, gasta-se $5 por usuário em saúde. Aqui no Brasil gasta-se $1 por usuário e na saúde mental é 30%. Então a ideia é que haja mais investimentos em saúde mental, em rede substitutiva como o CAPS, em atividades culturais, em atividades de geração de renda. Isso é muito importante. Em São Paulo, metade dos moradores de rua padece de transtornos mentais. São pessoas absolutamente desamparadas, para as quais palavras como cidadania, direitos humanos, são palavras ocas, que não têm validade real, prática. É em nome dessas pessoas e de todos aqueles que padecem de transtornos mentais
que nós lutamos por direitos humanos para essas pessoas. É muito importante que os países passem a investir nos serviços de saúde mental, na criação de serviços, na legislação desse campo, para que as pessoas com transtornos mentais possam se sentir fazendo mais parte da sociedade. Olá, amigos. O programa de hoje versa sobre saúde mental. Pensar em saúde mental é pensar em qualidade de vida. Vamos ver alguns princípios que a gente precisa para garantir essa qualidade de vida. Distribuição real de renda. Sem distribuição real de renda, esquece. Condições dignas de vida e bem-estar. Construção de uma cultura solidária. Acreditar em utopias. E, por fim, uma vida com ética e estética. Além disso, nós precisamos de sorte, não sofrer acidentes que comprometam a nossa saúde mental. Tá? Para a gente ajudar e conquistar uma vida, essa qualidade de vida, algumas dicas. Visitar museus. Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca e UMAN no Ibirapuera. São ótimos museus, certamente vocês vão gostar. Além disso, ir aos parques. Falamos do Ibirapuera, um ótimo parque. Vá ao Parque da Pirituba, vá ao Parque do Carmo, vá ao Horto Florestal. Ir ao cinema também ajuda na busca de qualidade de vida. Veja o filme Ensaio sobre a Cegueira, um ótimo filme que questiona a própria existência humana, e Linha de Passe. Linha de Passe fala quase que do avesso do que é a qualidade de vida, mas um ótimo filme para a gente refletir sobre o problema. Leia um livro, Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Ótimo livro esse. E o Desonra, do Prêmio Nobel, o sul-africano John Coetzee. É um livro também bastante interessante que trata do pós-apartheid e como ficam os conflitos raciais na África do Sul. Lute para construir um mundo melhor e se disponha a ser feliz e, às vezes, a ser infeliz. A promoção da saúde mental é uma responsabilidade do Estado e da sociedade. Quem fala sobre isso é Lumena Castro Furtado. Lumena é psicóloga, mestre em saúde pública. Já trabalhou nas secretarias municipal e estadual de saúde de São Paulo e no Ministério da Saúde. Militante antimanicomial, hoje é assessora do COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo. Para conversar sobre promoção e saúde mental, eu acho que é interessante a gente pensar na saúde como um modo de andar a vida, um modo de fazer a vida. Então, cada um de nós acaba tendo um jeito de estar na sua moradia, um jeito de estar no trabalho mais estressante, ou estar desempregado. Isso também causa um tipo de estresse, de dificuldade, de adoecimento, ou as relações afetivas com os filhos, com os namorados, com os amigos. Enfim, pensar a saúde como resultado desse jeito global como a gente organiza o nosso jeito de viver a vida. E aí é importante pensar que esse jeito de viver a vida tem as suas determinações. Você tem, por exemplo, lugares de morar na cidade de São Paulo que são lugares de morar saudáveis, onde você tem talvez mais verde, você tem saneamento básico garantido. Tem lugares de morar que são lugares de morar muito pouco saudáveis, onde a poluição é muito ruim, perto de fábricas, ou onde o esgoto não chegou ainda, o tratamento do esgoto não chegou ainda. Então, a sociedade e o Estado devem pensar, se possível juntos, muitas estratégias de estar dando conta de melhorar essas determinações do adoecimento, essas determinações desse nosso modo de viver, muitas vezes pouco saudável. E essas estratégias, essas ações que podem ser pensadas com a sociedade, com o Estado, vão desde ações que a gente chama de intersetoriais, porque são ações que envolvem vários setores de um mesmo governo. Ações da saúde com a educação, da educação com a habitação, das universidades com quem discute moradia. Ações intersetoriais que podem ajudar a construir alternativas e ações intersetoriais, por exemplo, que
quem cuida do trânsito numa cidade com quem cuida, por exemplo, da saúde. Essas duas áreas juntos podem produzir várias ações que possam promover melhor a paz no trânsito, que possam diminuir a violência. E isso, com certeza, numa cidade onde o trânsito é importante na produção do estresse, é uma forma de você promover também a sua saúde mental, né? E a promoção da saúde, também você pode pensar em ações que a sociedade promova ela própria, nos grupos organizados que ela pode ter. Temos hoje várias ONGs que se organizam, que discutem, né, ações de promoção da saúde e promoção da saúde mental, como, por exemplo, quem trabalha com moradores de rua, quem trabalha com crianças que estão fora da escola. São ações que podem nos ajudar a transformar aquele fator de determinação do adoecimento e transformar aquele fator numa condição de promoção da saúde. E isso, cada um de nós pode pensar no seu cotidiano, né? Será que no meu cotidiano eu estou deixando, nas 24 horas do meu dia, eu estou deixando momentos em que eu possa rir mais, em que eu possa me divertir, em que eu possa ter mais lazer, em que eu possa estar com meus filhos, possa estar com meu namorado, possa estar com pessoas que eu gosto? Será que a forma como eu organizo a minha semana é uma forma que permite escutar melhor o outro, que permite também dar atenção para as pessoas de uma forma que também para mim faça bem, que também para mim possa fazer a diferença, né? Será que a forma como nós nos organizamos no nosso bairro, né? Existem em São Paulo, existem em outras cidades do Brasil, muitos bairros que têm associações de moradores, que são associações atuantes. Participar desse tipo de espaço coletivo, participar de espaços de organização da sociedade, também é uma forma de fazer a promoção da saúde. Agora, os serviços de saúde só fazem curar as doenças, só fazem tratar as doenças? Não. É fundamental que também os serviços de saúde, e aquele específico de saúde mental tem feito isso em muitos municípios com muita propriedade, também os serviços de saúde, os trabalhadores da saúde, coloquem na sua agenda como uma agenda central, fundamental, a promoção da saúde. As unidades de saúde têm que colocar como uma tarefa, produzir junto com cada usuário um projeto terapêutico que inclua produções de vidas saudáveis, que sejam produções de vidas saudáveis, que cada um é que vai tocar esse projeto pessoal. Cada pessoa tem que tocar o seu próprio projeto terapêutico, o seu próprio projeto de fazer da sua vida um jeito de viver mais saudável. Acho que assim, em cada serviço de saúde fazendo a sua parte, cada comunidade fazendo a sua parte, mesmo com tantas determinações hoje ainda difíceis, como a poluição, como a violência, como a falta de moradia, o desemprego, é possível a gente avançar, e avançar, talvez não na velocidade que gostaríamos, mas avançar consistentemente, permanentemente, na direção de uma sociedade que seja melhor, mais inclusiva, que seja mais alegre, mais solidária e, portanto, mais promotora de saúde. A retirada de um morador de rua de um bairro chique de São Paulo, encaminhado ao Sistema Público de Saúde Mental, ganhou as manchetes de jornais em 2006 e acabou atraindo o interesse de um grupo de promotores públicos da cidade para a situação dos usuários. Nesse grupo estava a promotora Ana Trota, que conversa agora com a psicóloga Marilene Proença. Ana Trota é promotora desde 1992 e é vice-presidente da ANPASA, Associação Nacional dos Promotores da Área da Saúde. Ana, promotoria e saúde mental, né, é uma relação muito nova para os dois lados, né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que essa relação nasceu, como é que essa aproximação começou a acontecer entre essas duas áreas. Bom, nós tivemos um caso emblemático na promotoria, que foi o caso do seu José Manuel, que era um morador de rua, que morava ali na Vila Nova Conceição, e acabou sendo encaminhado para um hospital psiquiátrico para tratamento. A notícia que foi veiculada pelos meios de comunicação era no sentido de que essa pessoa não necessitava de uma internação num hospital psiquiátrico, porque não era portadora de um transtorno, poderia até ter alguma enfermidade mental circunstancial pela própria circunstância, dificuldade como morador de rua, mas que não era o caso. E nós então fomos até lá, fui eu e um outro promotor que trabalha junto neste grupo de atuação especial, fomos para ver realmente o que estava acontecendo. Na oportunidade nós conversamos com o diretor clínico do hospital, que nos trouxe as fichas de atendimento, as fichas médicas de acompanhamento, e nas fichas realmente havia já a possibilidade de alta, mas como era uma pessoa que não tinha referência, respaldo familiar, nem referência social,
ela acabou estaria esperando, aguardando um desenrolar, porque ela não teria para onde ser encaminhada. Foi uma situação bastante emblemática, porque nós verificamos que havia realmente uma dificuldade no tratamento dessa questão, porque são questões que muitas vezes acabam tangenciando não só a área médica, mas a área da assistência social, que precisariam se comunicar e estar muito entrosadas para que as pessoas tivessem uma solução e um amparo. E isso na prática não acontece, pelo contrário, assistência social e saúde relutam entre si e muitas vezes acabam querendo empurrar para um ou para o outro, lavando um pouquinho as mãos das obrigações que deveriam assumir para si. Diante desse caso, nós começamos a fazer um levantamento a nível de hospitais psiquiátricos mesmo, para saber quantos moradores de rua estariam internados nos hospitais e se haviam realmente pessoas que teriam condições de alta, mas ainda estariam dentro dos hospitais. Nós fizemos um levantamento superficial, porque isso ainda não existe. Parece que a Secretaria Estadual está fazendo um censo agora para um levantamento mais concreto a respeito desses dados, mas a gente verificou sim que existe inclusive um desvirtuamento na prática, porque os hospitais psiquiátricos eles acabam sendo locais de pacientes moradores. Então existem muitos pacientes que são internados e passam a residir dentro dos hospitais psiquiátricos, porque o outro equipamento, que seria a residência terapêutica, que seria o equipamento adequado para acolher essas pessoas que precisam, existe uma cronicidade, mas elas já existem, possuem uma possibilidade, possuem condições, na verdade, de ter uma vida, de voltarem a ser reinseridas na sociedade, eles não existem, são muito poucos e não atendem à demanda. Então nós começamos a realmente investigar essa fase de transição e os equipamentos extra-hospitalares para o atendimento e verificamos que realmente ainda existe muita deficiência na prática. Nós precisamos realmente lutar para que isto seja colocado como uma política pública prioritária para que as pessoas tenham a devida assistência, passando para esse novo modelo que não é o hospitalocêntrico, mas que exige realmente essa estrutura integrada da rede pública de serviços. E quando você coloca que é importante essa construção das políticas públicas, né, como é que você imagina ou que propostas a promotoria já tem no sentido de que essas políticas possam ser implementadas? Bem, temos inquéritos civis, né, que são instrumentos que nós dispomos para realmente investigar essas questões de políticas públicas e a prestação dos serviços. E temos acionado, sim, muito a Secretaria Municipal da Saúde com relação a diversos fatores. Então, a questão dos CAPs, álcool e drogas, a questão dos leitos psiquiátricos para urgência de álcool e drogas, ou mesmo de urgências psiquiátricas, o funcionamento da Central de Regulação de Leitos Psiquiátricos, a implantação dos CAPs de uma maneira geral e o funcionamento desses CAPs, que são serviços que são realizados por parceiras, não são realizados diretamente pelo poder público. A fiscalização do poder público com relação ao trabalho exercido por essas parceiras. Então existem muitas frentes e nós estamos atentos, existem vários inquéritos com focos diferentes e com preocupações diferentes. E esses inquéritos, Ana, eles têm que caminho dentro da própria sociedade civil? Bem, olha, o inquérito civil ele é instaurado no Ministério Público sempre por meios de representação. O Ministério Público ele não atua de forma espontânea. Quando a gente diz precisa de uma representação, é a mesma coisa que dizer nós precisamos ser provocados para atuar. Como? Às vezes a veiculação por meio dos meios de comunicação é uma provocação, porque nós tomamos conhecimento dos fatos e instauramos o procedimento para começar a investigar.
e também representações que são trazidas a nós por meio dos próprios interessados. Então, pacientes que acabam não sendo atendidos na rede pública, pacientes que necessitam de medicamentos e não conseguem, podem trazer o problema ao Ministério Público, porque nós iremos providenciar o encaminhamento, e instaurando o inquérito civil para verificação e acionar, cobrar de quem de direito a solução do problema. E como que você vê que o Conselho, por exemplo, de Psicologia poderia estar colaborando dentro desse processo, dentro desses inquéritos, ou enfim, em que lugar ou que caminhos você vê que a psicologia poderia estar colaborando? Bom, a gente tem muito claro que todos os problemas de saúde são problemas bastante complexos. E nós temos conhecimento jurídico, mas as questões práticas realmente nós precisamos dos técnicos. E com certeza o Conselho Regional de Psicologia, como órgão representativo desses técnicos que trabalham na ponta, são fundamentais para nos clarear e nos trazer o problema da forma realmente como ele existe, porque existem muitas interpretações equivocadas e a gente não pode exigir o que na verdade não é necessário. A gente tem que realmente trabalhar em conjunto para entender a profundidade da questão social que aflige a população, para que a gente possa buscar soluções concretas e eficientes, é o que a gente espera. Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Eu é que agradeço. E o Diversidade de hoje fica por aqui. Eu vejo você em nosso próximo programa. Até lá!